Fala galera, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. E galera, é o seguinte, você gostou do conteúdo? Deixa o like aí pra nós, ajuda o canal. Não deixe de se inscrever. É muito simples, mas ajuda muito a gente aqui, beleza? Será um prazer tê-lo aqui, tirar as dúvidas que você tiver sobre esse assunto. E vamos que vamos. Galera, hoje o vídeo é sobre sintaxe do período. Galera, e antes da gente adentrar no período propriamente dito, a gente tem que entender alguns conceitos. Por exemplo, sintaxe, frase, orações, para a gente chegar no período, beleza? Olha só, galera, segundo a gramática, sintaxe tem como definição este conteúdo aqui, ó. As relações estabelecidas entre as palavras, dentro das frases, dentro das orações e dentro dos períodos. Ou seja, galera, a sintaxe ela estuda as palavras, mas a forma como elas se relacionam dentro das frases. Qual é a ligação que elas têm? Qual é a relação delas, beleza? Galera, então vamos avançando aqui. A sintaxe é esse estudo genérico desse relacionamento das palavras. Só que antes a gente tem que entender que a sintaxe ela é construída a partir de algumas partes, né? E a primeira que a gente vai ver aqui são as frases. O que seria uma frase? Galera, segundo a gramática, frase é um enunciado, fique ligado nessas palavras-chave que estão aqui grifadas, viu? É um enunciado linguístico que possui um sentido completo. Por isso, é capaz de estabelecer um processo de comunicação. Viu, galera? Simplesmente isso. Frase é um enunciado, um conjunto de palavras que tem um sentido completo. E por ter um sentido completo, ele é capaz de cumprir a função dele, que é comunicar, estabelecer uma comunicação. A frase ela vai se dividir em dois tipos. Lá na frente a gente vai estudar as 5 classificações da frase. Mas aqui agora a gente vai entender que ela se divide em nominal e verbal. Beleza? As frases nominais, bem simples, elas são apenas nomes e não possuem verbos. Por isso que elas são frases nominais. Já as frases verbais, elas são nomes e verbos. Ela tem como diferencial o verbo. Galera, alguns exemplos aqui de frases nominais. O concurso da Prefeitura de Marabá. Você percebe que esse daqui é um enunciado. É um enunciado, essa estrutura é um enunciado. Silêncio, também é um enunciado. A música Caneta Azul, também é um enunciado. Beleza? Galera, só chamando a atenção para a estrutura da frase, que é bem importante, isso já até caiu em prova, e é bom a gente lembrar. A frase, ela começa com a letra maiúscula, beleza? E ela é encerrada com um ponto final, um sinal de exclamação ou um sinal de interrogação, beleza? Esses três eles encerram a frase. Vírgula não encerra a frase, beleza? Vamos lá. Outro detalhe aqui é que nominal não apresenta verbo na frase. Não apresenta verbo, porém elas têm um sentido completo. Já a frase verbal, elas têm verbos. E o verbo vai ser o diferencial nelas. Porque aqui, ó, saiu o edital do concurso da prefeitura. Segundo, faça silêncio. Terceiro, tocava a música do Caneta Azul. Galera, então aqui um outro detalhe que pode cair em prova é a questão de que frase pode ter verbo ou não. Tanto faz. Ela sempre vai ter o sentido completo, tendo verbo ou não. Diferente da oração que nós vamos ver agora. Tranquilo? A oração também tem a definição própria e a definição dela é bem interessante. Ó. Toda estrutura, assim como a frase, né? É linguística. Galera, olha só que interessante. Centrada quer dizer que o centro é um verbo ou uma locução verbal. Vocês lembram o que é locução verbal, né? É quando dois verbos juntos têm um sentido de uma palavra só. Por exemplo, tinha estudado.
tinha falado. Tudo quer dizer uma coisa só. Por exemplo, outro detalhe aqui. Outro detalhe bem interessante. Ele biparte-se, ou seja, divide-se em duas partes. E essas duas partes são sujeito e predicado. Ou seja, a oração é uma estrutura que tem como centro o verbo ou uma locução verbal. E essa estrutura ela se divide em duas partes, em sujeito e predicado. Beleza? Essa é a regra, mas tem uma exceção. Excepcionalmente, ela pode ser só o predicado. Quando isso acontece? Quando a declaração, que é a frase, né, ou a oração, ela se encerra em si mesma, sem referência particular a nenhum ser. Quando galera, que a oração ela não vai ter sujeito, só vai ter predicado. Quando ela não faz referência a um sujeito. E a gente vai ver a questão das orações que tem fenômenos da natureza, tem verbos impessoais, e aí elas não terão sujeitos, elas só terão predicado. E essa é a exceção, a regra a oração se divide em duas partes, sujeito e predicado. Beleza? E aqui nós vamos ver um exemplo aqui. Outro detalhe interessante também quando se trata de sintaxe, quando se trata de oração, já que o centro é o verbo, primeira coisa que você vai fazer é procurar o verbo da oração. Você encontrou o verbo, no caso aqui o nosso verbo é chegou, né? Você vai primeiro encontrar esse verbo. Depois que encontrar esse verbo, você vai fazer algumas perguntinhas para ele. E aqui vamos começar a perguntinha para o nosso verbo, chegou, né? Chegou. Quem chegou? O que chegou? Então vamos lá. Quem chegou? Consegue responder? Consegue. Quem chegou foi o homem. Então esse verbo, ele está referindo, né? Ele está falando desse homem aqui. Então esse daqui, o homem, a gente vê aqui em morfologia seria um artigo e um substantivo, mas aqui em sintaxe, essa estrutura toda aqui é sujeito. O homem aqui no caso é o núcleo do sujeito. Beleza? Então, o verbo está se referindo ao sujeito. Galera, e o que é predicado? Predicado é tudo que não for o sujeito. Do chegou até a escola é o predicado. O predicado é a informação que está sendo dada sobre o sujeito. O homem chegou cedo na escola. Chegou cedo na escola, logo é o predicado. E o homem é o sujeito. Beleza? Agora nós temos um exemplo aqui. Anoiteceu muito cedo. Você não consegue identificar um ser. Você primeiro encontra o verbo aqui, né? Anoiteceu, beleza? Você sabe que daqui é um verbo, porque é uma ação. Anoiteceu. Só que aí você procura quem anoiteceu. Você não consegue encontrar quem anoiteceu. Ou o que anoiteceu. A noite anoiteceu. Fica um pleonasmo, né? Fica redundante. A noite anoiteceu. Não dá certo. Não é correto. Ou seja, não tem como encontrar um sujeito para essa oração aqui. Então, aqui é o caso que ela, excepcionalmente, só apresenta predicado. Então, esta é uma oração que não tem sujeito, só tem predicado. Por quê? Porque aqui, é um fenômeno temporal, né? Anoiteceu. Outro exemplo aqui parecido também, ventou. Quem ventou? O vento ventou? O vento ventou. Mas isso é redundante, né? O sujeito, não existe um sujeito aqui que fez ele ventar. Logicamente, a gente não vai entrar em detalhes do sujeito, né, que criou o vento. Mas a verdade é que, para a língua portuguesa, fenômenos da natureza não trazem um sujeito, né, um sujeito explícito, um sujeito determinado, um sujeito que esteja ali, que possa ser identificado. Então, essa é uma oração sem sujeito. Logo, é uma oração somente com predicado. Beleza? E um detalhe interessante é que, enquanto a frase ela obrigatoriamente apresenta um sentido completo, mesmo que seja só uma palavra, por exemplo, silêncio, tem sentido completo. Já a oração, ela pode ser que ela não apresente o sentido completo. Por exemplo, aqui, ele disse. Ele disse. Logo você iria falar assim, bom, ele disse o quê? Ficou incompleto, não é verdade, o sentido?
Mas aqui, por si só, já é uma oração, mesmo que não tenha sentido completo. Por quê? Porque a oração ela precisa de um verbo como centro. E toda a estrutura ao redor vai ser nucleada pelo verbo. Pelo verbo, no caso aqui é disse, né? Ele disse. Aqui já é uma oração e final, e ponto final. Beleza? Galera, e agora a gente chegou no período em si, né? No período propriamente dito. E aí é lógico que aqui é uma introdução sobre o que é período, né? O período vai se aprofundar um pouquinho mais, mas é interessante a gente adentrar aqui. Galera, então, o período, assim como a frase e a oração, também tem sua definição própria. E a definição própria de período é, lembrando que existe o período simples e o período composto. Aqui nós vamos começar pelo período simples. E a definição dele é esta. É formado por uma única oração. Galera, não esqueça desse detalhe. O período simples é formado por uma única oração. O que é uma oração? A gente viu que oração é um enunciado que tem um verbo como centro. Beleza? Denominada oração absoluta. Ou seja, o período simples ele também pode receber o nome de oração absoluta, porque ele tem apenas um verbo e por isso ele recebe este nome, oração absoluta. Beleza? Haverá, por isso, um único verbo ou uma única locução verbal, que são dois verbos com o mesmo sentido. Beleza? Aqui nós vamos ver um exemplo de período simples. Ele comeu. Você percebe aqui? Lembrando também que a estrutura, tanto da frase, quanto da oração, quanto do período, vai começar com letra maiúscula e vai terminar com um ponto final, com um sinal de exclamação ou um sinal de interrogação. No caso do período simples, do período simples ou composto, também pode terminar com reticências, né, os 3 pontinhos lá. Também vai finalizar um período. Beleza? Então, galera, exemplos de período simples aqui, Ele comeu. Por que ele comeu é um período simples? Porque ele só tem um único verbo. Tá vendo aqui, Um único verbo. Ela respondeu às perguntas. Respondeu também é verbo, né? E esta estrutura aqui toda só tem um verbo. Então, ele é o quê? Um período simples. Se a estrutura tiver mais de um verbo, ela não vai ser mais período simples, ela vai ser período composto. E aqui nós vemos o conceito de período composto, né? Bem generalizado, que o período composto é a estrutura formada por mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Exemplo, ele comeu e bebeu. Aqui nós temos 2 orações, galera, é importante, viu? Aqui, ele comeu é uma oração. Esse ezinho aqui é uma conjunção que está ligando 2 orações. E bebeu tem esse pronome ele aqui, pronome pessoal. Ele está subentendido aqui antes de beber, É como se a oração dissesse assim, ele comeu e ele bebeu. Só que para evitar redundância, né, repetições vãs, não coloca-se ele aqui. E aí o ele liga essas 2 orações. Lembrando que uma oração ela precisa ter um verbo. Se ela tiver um verbo, ela já é uma oração. Então, bebeu é um verbo. Então, se tiver apenas um verbo, ele vai ser uma oração. E ponto final. Beleza? Agora aqui, ela assistiu. Assistiu é verbo, correto? As aulas. Até aqui, é uma oração. Ela assistiu às aulas. É uma estrutura que está baseada, centrada em um verbo, assistiu. Aí aqui uma conjunção ligando de novo, e aqui a gente vê outro verbo. Respondeu ao simulado. Respondeu é um verbo e inicia outra oração. E esse período aqui, daqui de ela até o ponto final, possui 2 verbos, então vai ser um período composto. Beleza? Galerinha, e aqui fazendo um apanhado, ampliando aqui a questão da frase, né? A frase a gente vê que ela se divide em 2 partes. A frase nominal, que não tem verbos, e a frase verbal, que tem verbos, beleza?
Só que a frase também ela se classifica em partes menores, que são tipos de frases. Elas se classificam em 5 tipos: exclamativas, declarativas, imperativas, interrogativas e optativas. O detalhe para a gente não esquecer é só lembrar da estrutura de cada uma. Exclamativa é uma exclamação e o objetivo é acentuar uma emoção, uma expressão, e ela vai sempre terminar com um sinal de exclamação, beleza? As declarativas elas podem ser negativas ou afirmativas, e elas vão negar ou afirmar algo, e elas terminarão com um ponto final. As imperativas elas vão denotar uma ordem, um pedido, uma orientação, e elas podem terminar tanto com sinal de exclamação ou com ponto final, beleza? Já o detalhe da interrogativa é que ela vai ser, logicamente, uma pergunta, né? Mas pode ser que seja uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Quando for uma pergunta direta, ela vai ter um sinal de exclamação ou de interrogação. Mas quando for uma pergunta indireta, ela vai somente ter o ponto final, beleza? E a questão da optativa vai expressar ali um desejo de quem está falando. E ali ela vai sempre terminar com um sinal de exclamação, né? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo aqui, ó, que os anjos te protejam, é um desejo. Espero que a cirurgia ocorra bem, é um desejo. Então, optativa, ela vai denotar um desejo, beleza? E vai terminar com um sinal de exclamação. Galera, este foi o nosso vídeo, viu? Eu não vou me estender mais para não ficar muito longo e que você goste do conteúdo, deixe seu feedback aí, que a gente continue, né, melhorando, porque aqui a intenção é melhorar cada vez mais, né? Nós estamos começando com esse trabalho, então peço a sua ajuda aí para a gente continuar, beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos, beleza? Abraço e não te esqueça, estuda com foco e dedicação que você vai ser aprovado, beleza? Abraço, até a próxima aula.